Fala galera, hoje a gente vai estudar um pouquinho, na verdade continuar estudando o livro de Atos. E hoje a gente vai falar um pouquinho do capítulo 9 até o capítulo 11 desse livro. E você vai ver que a gente tem muitas lições valiosas para aprender no nosso quadro Bíblia Resumida. Bem, gente, hoje a gente vai ver um pouquinho, principalmente, da história de dois homens. Homens que já apareceram aqui no livro de Atos, homens que tiveram papéis muito importantes e que alguns aqui, não vou dar spoiler, tá certo? Mas alguns vão ter papel muito importante e muito diferente do papel que eles estavam desempenhando. Aqui no capítulo 9, para começar, a gente vai ver a conversão de um cara chamado de Saulo. Não sei se você lembra, mas no nosso estudo anterior, a gente tinha falado de um carinha chamado Estevão. E a gente viu que Estevão ele tinha morrido por acreditar na palavra de Deus. E ele tinha morrido nesse momento muito importante da história do povo de Deus. E um dos caras que estava ali no seu assassinato, que a Bíblia inclusive menciona, foi Saulo. E Saulo, gente, ele foi destinado para matar todos os cristãos que ele encontrasse na sua frente. Só que o que é que acontece? Saulo, certa vez, ele foi enviado para matar cristãos na região de Damasco. E quando ele estava indo na estrada para Damasco, a Bíblia menciona o seguinte, no verso 3 e 4 do capítulo 9 de Atos. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Bem, galera, então aqui nesse verso a gente vê o quanto Saulo ele sofreu para conhecer Cristo. Mas quando ele conheceu, gente, ele ficou cego por um período de 3 dias. E a Bíblia relata isso. Mas aí Deus, ele apareceu para um profeta por meio de sonho, por meio de visão, para o profeta Ananias. E aqui no verso 17 a gente vê o seguinte, Então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Ou seja, Saulo, aquele cara que perseguia os cristãos, agora passou a ser alguém que era perseguido por outras pessoas, porque Saulo aceitou o convite de Cristo para participar da sua obra. E Saulo agora ele se tornou não mais um perseguidor de cristãos, mas ele se tornou um cristão. E a vida de Saulo foi totalmente transformada na estrada para Damasco. Outra coisa muito interessante, gente, do capítulo 9 ainda, é que não só Saulo é resgatado, mas a gente vê que alguns milagres também são mencionados. A gente tem, por exemplo, a cura de um paralítico, que era Enéas, e a gente tem também a ressurreição de Dorcas, que era uma mulher que ajudava bastante a sua comunidade ali na época. E Deus ele deu poder para os seus discípulos ressuscitarem essa mulher e também para curarem um paralítico, que era Enéas. Passando agora para o capítulo 10, a gente vai ver que Pedro, um dos apóstolos de Jesus, ele vai ter agora uma visão. Então a gente esquece um pouquinho Saulo e a gente volta para Pedro. Pedro, gente, ele tem uma visão que é relatada aqui no capítulo 10, nos versos 10 e 11. Fala o seguinte, Estando com fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. E aí Pedro estava tendo uma visão. Então viu o céu aberto, e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, verso 12, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Verso 13, e ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, levanta-te, Pedro, mata e come. Ou seja, a gente sabe, gente, que nem todo animal é certo a gente comer. Que nem todo animal é puro para a nossa alimentação. E Pedro agora ele é questionado diante de Deus. E Deus manda que Pedro mate animais impuros e os coma. E Pedro não entende essa visão. Pedro fica muito confuso. Só que aí lá nos versos mais lá na frente, especificamente no verso 28, a gente vê a explicação. E Deus ele revela a Pedro e fala o seguinte, a quem se dirigiu dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Ou seja, Deus estava mostrando por intermédio de Pedro que
os judeus, aqueles novos cristãos, eles também precisavam pregar para os gentios. Ou seja, eles não precisavam ficar apenas limitados aos judeus. E que eles tinham agora a missão de espalhar a mensagem por toda a terra, por todo o mundo. E aqui no capítulo 11, a gente vai ver Pedro continuando falando sobre isso e discutindo, na verdade, com outros judeus que ainda não estavam entendendo que a mensagem ela precisava ser pregada por todo o mundo, por todas as pessoas, tanto quem era judeu quanto quem não era judeu. E para finalizar o capítulo, é aqui no capítulo 11 que a gente vai ter pela primeira vez os cristãos sendo de fato chamados de cristãos. E esse primeiro nome, né, essa primeira nomeação de cristãos foi dada na cidade de Antioquia. Então esse é o nosso estudo resumido de hoje, espero que vocês tenham gostado. Vamos para o próximo. Tchau, gente, até o próximo vídeo.